Bom dia, pessoal. Boa tarde. Vou adicionar aqui o professor Simão. Boa tarde a todos. Estamos aguardando aqui o professor Simão, já está entrando aqui. Me ouvem bem? Professor Simão, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem contigo? Tudo bem. Deixa eu pôr isso aqui no lugar que manda, o lugar de lives. Já é uma sala conhecida. Achei que era 5 horas, meu querido. Errei. Pronto, cá estamos. Cá estamos. Bom, o senhor que manda. Vamos começar pela dicotomia do direito obrigacional e direito real? Não, vamos começar dizendo qual que vai ser o objeto da nossa live. Do nosso Eu conversei com o Fernando e como, primeiro, a gente só ir fazer, agradecer aos amigos que pediram para a gente conversar sobre o tema, agradecer ao Fernando, que foi meu aluno de graduação e meu orientado de tese de laurea lá nas priscas eras dos inícios dos anos 2000, e dizer que é uma alegria estar aqui com o Colégio Notarial de São Paulo para a gente conversar sobre algumas questões que são indiretamente afetas à classe e diretamente afetas à classe. Nós separamos o papo em 2 pedaços. Vamos tentar, então, para a gente respeitar essa 1 hora de conversa, começar falando com vocês sobre uma dicotomia existente entre o que é direito real e o que é direito obrigacional. O pai desta ideia, quem cunhou essa ideia, quem estabeleceu essa fronteira divisória, foi Savigny, no século XIX. Savigny vai fazer um recorte entre as relações obrigacionais e as relações de natureza real. Qual é a importância de estabelecermos uma fronteira dicotômica entre os direitos reais e os direitos obrigacionais? Bom, a importância de estabelecermos uma fronteira dicotômica em 2 grandes categorias, ela remonta, no fundo, um pouco do que é o próprio civilista. O que é o civilista? Eu brinco que o civilista é o mais atrasado dos juristas, porque nós somos muito simples. A gente tem 2 funções, que é dar a natureza jurídica, a classificação, a partir de um conceito. Então, a gente conceitua e classifica, extraindo a natureza jurídica dos institutos. E qual é a importância da gente conceituar e classificar para tirar a natureza jurídica dos institutos? É porque a busca pela natureza, no fundo, é uma busca pela norma aplicável ao instituto. E é muito interessante esse debate, que quando eu perco bastante tempo para definir a natureza jurídica das coisas e para definir as categorias jurídicas, mais do que um fetiche do civilista, é para que eu permita a correta aplicação do instituto jurídico. Eu dou um exemplo muito simples, já volto na dicotomia, que foi a distinção entre prescrição e decadência, que o Código Bevilacqua não fez, vírgula, não por culpa do Clóvis, porque ele tinha no projeto de extinção, a Câmara dos Deputados juntou tudo no mesmo pacote, e nós passamos 80 e tantos anos discutindo quais eram as hipóteses de prescrição e quais eram as hipóteses de decadência no Código Civil de 16. Isso gerou uma confusão tremenda, porque as regras não são iguais. Então, essa dicotomia entre direitos obrigacionais e direitos reais, ela é importante para a gente dar os efeitos de ser um direito real e de ser um direito obrigacional ou pessoal, se quiser. Isso, evidentemente, depois o Fernando vai falar, vai dar um aspecto prático nas atividades notariais / registrais. Por exemplo, pegar um contrato de locação e levar a registro ou averbação, depois o Fernando vai dizer qual é o termo correto, na matrícula, transforma um direito
obrigacional e real, quais são os efeitos daquilo? Então, nós precisamos entender as categorias para depois darmos os efeitos jurídicos. Então, dizia eu, as duas grandes categorias, elas partem de duas premissas distintas. A primeira é que no direito obrigacional eu tenho uma relação intersubjetiva e entre dois sujeitos, o credor e o devedor. Ela pode ser até plurilateral, mas ela é, em regra, uma relação entre o credor e o devedor. Fernando, você está me ouvindo direitinho? Porque aqui o sinal está meio fraco. Estou perfeitamente. Tá bom. Se você não estiver me ouvindo, ou escreve ou me avisa, porque às vezes o sinal dá uma caída. Tá entre o credor e o devedor. Portanto, eu tenho um sujeito determinado e um sujeito determinado. Isso é a relação obrigacional. Nas relações de direito real, duas construções foram feitas para definir os sujeitos. Um é o titular do direito real, que eu vou usar propriedade para ficar mais fácil o exemplo. O proprietário é o titular do direito real. Então, eu sou proprietário dessa garrafa d'água. Quem é o sujeito que está do lado de lá, no outro polo da relação de direito real? Duas teorias foram criadas. Eu já fui fã mais de uma, hoje sou fã mais de outra, e já vou explicar por quê. A primeira teoria, para não quebrar a ideia de relação jurídica entre o sujeito proprietário e os demais, criou-se a ideia do sujeito indeterminado universal. Ou seja, o proprietário é dono e todos que não o proprietário são sujeitos passivos universais da relação de direito real. Essa é uma leitura possível, até baseada na ideia de Kant, de que todo mundo vive a partir de relações jurídicas. Depois, conforme eu fui lendo, os autores mais atuais, mais modernos, dizem que a propriedade não é uma relação, porque ela não há, aliás, os direitos reais em geral não são relacionais, porque eu exerço direto à faculdade sobre a coisa. Então, eu estaria numa situação jurídica e não relação jurídica. Eu não precisaria achar o outro. Eu teria o proprietário e a sua situação jurídica de proprietário. É interessante porque eu quebro o esquema do sujeito passivo indeterminado ou sujeito passivo universal. A segunda diferença entre os direitos obrigacionais e os direitos reais é que nos direitos obrigacionais ou pessoais, normalmente eles são transitórios. A obrigação nasce para ser cumprida. Já dizia o professor Clóvis do Couto e Silva, o adimplemento atrai, o adimplemento polariza. Portanto, a obrigação nasce para um fim, que é a sua extinção. Mas quando eu digo fim, não é fim de término, para uma finalidade, que é a sua extinção, que é o adimplemento. Por isso que Clóvis do Couto e Silva chama a obrigação de um processo obrigacional que culmina com o adimplemento. Os direitos reais não têm esse caráter de transitoriedade. Aliás, eles têm um caráter de perenidade. É verdade que no Código de 16, o maior prazo possível para um direito real de usufruto sobre imóvel era de 100 anos. 100, 100. Quer dizer, 100 é a perpetuidade. E mesmo hoje, Fernando, quando se fala em 30 anos ou em 20 anos, são prazos muito longos para a realidade social. Então, normalmente se identifica o direito social, o direito obrigacional como transitório e o direito real como perpétuo. Há uma segunda questão, uma terceira questão, e essa diretamente relacionada à área notarial e à área registral. Os direitos reais produzem efeitos erga omnes, ou seja, contra todos. Ou seja, o titular do direito real pode opô-lo a qualquer pessoa que não ele mesmo, claro, porque ele é titular do direito. Esta oponibilidade erga omnes não é própria do direito obrigacional ou do direito pessoal. O direito pessoal só é oponível, é aquela velha máxima. São duas as máximas contratuais, né? Uma até mais famosa que a outra. A primeira máxima é pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos, a obrigatoriedade. E a segunda máxima é a máxima res inter alios acta, tertium nec nocet, neque prodest. O contrato só vincula os próprios contratantes. O contrato não obriga terceiros, nem prejudicando, nem beneficiando. O prodest é o benefício e o nocet é o prejuízo. Então, os contratos e as obrigações em geral só vinculam os próprios contratantes, não atingindo terceiros. Já os direitos reais
tem essa eficácia erga omnes. O problema é que, para gente ter essa consequência, eu preciso ter uma outra questão, que é da publicidade. Porque se algum direito vai produzir efeitos para todos, e um direito chamado real, e um chamado direito obrigacional, só vai produzir efeitos para as próprias partes, nós temos formas distintas de publicidade. Então, vamos das mais interessantes. O contrato vincula os próprios contratantes por ser contrato. Ponto. E basta ser contrato. Houve uma discussão muito grande no passado, já totalmente superada, sobre a necessidade de registro do pré-contrato nos registros competentes para que ele gerasse o efeito de adjudicação compulsória. Então, vamos pensar juntos aqui. Eu faço compromisso de compra e venda, particular, por óbvio, com o Fernando de um terreno, e está lá que eu vou pagar em 30 prestações, e quando eu acabar de pagar a 30ª, vamos lavrar, então, a escritura, que é o contrato de venda e compra. Daí, o que acontece? Eu, efetivamente, pago as 30 prestações, o Fernando recebe as 30 prestações, e na hora de passar a escritura, que seria o pré-contrato se transformando em contrato, porque a escritura vai ser o contrato que substitui o pré-contrato, o Fernando diz, Simão, não passo, você está me devendo ou qualquer coisa que o valha. E eu vou entrar com uma ação de adjudicação compulsória, para que aquela vontade que o Fernando não vai exarar por escritura pública, o juiz faça por sentença e eu posso levar um título a registro para transferir a propriedade do terreno. Havia uma discussão que, no meu sentir, é própria de quem não entende direito civil, de se o compromisso precisaria estar registrado junto à matrícula do imóvel para que se abrisse a faculdade da adjudicação compulsória pelo adquirente. Isso significaria que o adquirente, para exigir pacta sunt servanda, o princípio obrigatório, precisa se levar registro do instrumento particular. O instrumento particular obriga os contratantes por ser instrumento particular vinculativo. E só. O registro é algo que não pode ser encarado para relação interpartes. Porque senão, meus amigos, para que contratar? O contrato por si obriga e vincula. Tanto que, Fernando, quando veio esse Código Civil novo, já não tão novo, e no contrato preliminar ele tem uma regra do artigo 463, foi uma das regras mais controvertidas, o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Há uma imposição legal, deverá ser levado ao registro competente. Houve um debate aqui se esse dispositivo teria afastado a ideia de que o pré-contrato, no caso o compromisso particular de compra e venda, dispensaria o registro para fins de eficácia adjudicatória, para fins de briga entre o comprador, promissário comprador e promitente vendedor. E a orientação que a doutrina brasileira deu, até está representada no enunciado 30 da primeira jornada de direito civil, é que não há necessidade de cumprir o imperativo da norma, deverá ser levado a registro, para fins de relação interpartes. Que o deverá ser levado a registro tem uma função outra, que é eficácia perante terceiros. Mas uma dúvida comum das pessoas, mas não, pera um pouquinho, eu nunca entendi uma coisa. O contrato, chamado compromisso de compra e venda, também pode ser um direito real, porque o Código Civil diz que tem um direito real chamado compromisso de compra e venda. Então vamos ver aqui, no artigo 1228 do Código Civil, se eu não estou em erro, que vai descrever os direitos reais. Porque essa é uma questão interessante que diz respeito ao nascimento do direito real, né? É o 1228, Fernando, que traz a regra do rol dos direitos reais, que eu já esqueci, que era o antigo 674 do Código Civil. Não, o 1228 define a propriedade. Então, é um artigo anterior. É o primeiro. Já digo para vocês qual é. 1225. São direitos reais. A propriedade e lá no inciso 7º, o direito do promitente e comprador do imóvel. E essa é uma questão muito curiosa. O direito do promitente e comprador não é um contrato que é um compromisso. O compromisso levado a registro
se transmuta em direito real. Mas o compromisso nasce como direito obrigacional. E para produzir efeitos entre os contratantes, ele não precisa de registro. O registro dá uma outra dimensão, que é a transformação de um contrato em direito real. É a mesma coisa a hipoteca que está no inciso 9. A hipoteca é um direito real. Sim, a hipoteca é um direito real. Mas a hipoteca, que é um direito real, pode nascer da lei. São as hipóteses de hipoteca legal, que, aliás, não sei se andam muito em moda. Fernando depois pode dar uma contribuição mais prática sobre o registro das hipotecas legais. Ou a hipoteca nasce de um acordo. Eu nunca me esqueço de uma pergunta das melhores de aluno de sala de aula. Professor, eu tenho um contrato de hipoteca. Não, você não tem um contrato de hipoteca, você tem um contrato, uma dívida garantida por uma hipoteca. A hipoteca é um acessório. Exatamente. Então, eu tenho um contido por uma hipoteca. Eu peguei aquele contrato e pus na gaveta. Tá. Levou a registro? Não. Eu tenho uma hipoteca? Tenho. Calcula apenas as partes contratantes. Tá tudo legal aí? Tá me ouvindo, Fernando, bem? Tô bem, tô bem. Ou caiu, Fernando? Uma ligação entre. Tá me ouvindo? Que vincula apenas os próprios contratantes. Então, para que a hipoteca assuma a natureza de direito real, ela vai a registro, no registro de imóveis, registrada na matrícula do imóvel. Reparem que, porque a pergunta que se faz nessa dicotomia, isso vai ter muita importância para que depois o Fernando vai explicar os problemas atuais de como tentar, nessa pandemia, repensar essas categorias, é o seguinte, me perguntou o aluno assim, mas peraí, professor, eu nunca levei minha hipoteca a registro, tá bom. Então eu posso executar a casa com garantia hipotecária? A casa prossegue em nome de quem lhe deu a hipoteca? Prossegue. Para vocês, essa hipoteca produz os efeitos legais de hipoteca. Para terceiros, não. É por isso que há uma certa confusão. Como é que nasce o usufruto? Normalmente de acordo. Como é que nasce a hipoteca quando não for legal? Normalmente de acordo. O usufruto também pode ser legal. O usufruto, por exemplo, dos pais sobre os bens dos filhos menores é um usufruto legal. Então, a grande questão é, o direito real vai produzir direitos erga omnes. O direito obrigacional ou pessoal é feito inter partes. E, portanto, há uma necessidade de publicidade para que nasça o direito real. Para que, nascendo, seja oponível erga omnes. O contrato basta nascer porque ele só é oponível ao outro contratante. Ele só vincula o próprio contratante que assim contratou. E daí vem essa questão importantíssima, que é a seguinte: um direito real que nasce por publicidade, ela pode se dar de mais de uma maneira. Por uma convenção jurídica no sistema brasileiro, a publicidade dos direitos reais se dá por registro dos títulos junto ao registro de imóveis. Né? Eu brincava quarta-feira numa live com a turma da Arpen e da Arisp, registro no cartório, porque para o brasileiro é o cartório, não tem títulos, documentos, é o cartório, é o registro no cartório. Aliás, os brasileiros nem sabem que tem um cartório que faz escritura e um cartório que registra escritura. Há uma dificuldade de compreensão do sistema. Mas, seguindo aqui a nossa conversa, a publicidade dos imóveis se dá, dos direitos reais que recaem sobre os imóveis, se dá por meio de registro dos títulos junto ao registro de imóveis. É muito curioso isso, Fernando, porque há uma noção problemática de testamento público. Porque o testamento público, ele é público porque ele é feito pela forma pública. Ou seja, perante o tabelião ou seu substituto legal, duas testemunhas. Não, ele nunca foi tido por público porque era de acesso público. Veja, se eu estou discutindo, eu quero conhecer a história de um certo imóvel e todos os ônus e toda a história daquele imóvel, a matrícula do imóvel tem que ser pública. Eu não posso ter uma matrícula sigilosa, porque o registro de imóveis dá
publicidade. Aliás, se houver matrícula sigilosa, você me diga, Fernando. Eu desconheço. Tem alguma matrícula sigilosa que ninguém possa ter acesso a ela? Não. Poderia ter uma determinação judicial esdrúxula, mas fora isso, não há. Fora isso, não. As matrículas têm que ser públicas porque dão publicidade. E o testamento, ele não é público porque dá publicidade. Ele é público porque ele é feito das formalidades do tabelião. Inclusive aquela leitura perante as testemunhas que assinam. Só que isso... Porque o São Paulo já resolveu isso faz algum tempo. Se eu quero, por hipótese, saber se meu pai tem um testamento, será que meu pai deixou disponível para o meu primo? Quero dar uma olhadinha nisso. Eu não consigo ter acesso à cédula testamentária que o meu pai fez em cartório. Eu consigo até saber se ele tem ou não testamento, mas não o conteúdo. Porque se o testamento fosse efetivamente público, no sentido de publicidade, como os direitos reais que eu estou explicando agora, o testamento público seria de acesso público. Qualquer pessoa bate no cartório, paga os emolumentos e recebe um traslado do testamento. Nunca foi. A noção de publicidade não é essa. É do registro de imóveis para bens imóveis. E para os bens móveis, a forma mais comum de publicidade é a tradição, é a entrega, com todos os... Que é o nada, né? Quase um, né? Como é que é? Pro mundo, né? É pro mundo. Que ao mundo é um nada, porque o mundo não vê a tradição. Ninguém vê a tradição e, pior, o sistema admite tradição ficta, né? Eu posso vender esse quadro para o Fernando que está na minha parede, ele me paga pelo quadro que está na minha parede e, por uma tradição ficta, o quadro continua na minha parede. É a chamada traditio brevi manu. Eu vendo e continuo na posse. Então, o que eu queria dizer para vocês? Para alguns efeitos jurídicos, o sistema criou o registro nos títulos e documentos dos títulos que criam direitos reais sobre coisas móveis, como, por exemplo, a propriedade fiduciária. É por isso que direito real tem correlação direta com duas questões. Ele deve ter necessariamente publicidade para que ele gere necessariamente o efeito erga omnes. Os contratos não precisam ter nenhum tipo de publicidade, porque os contratos só vinculam os próprios contratantes. Logo, levar um contrato ao registro de títulos e documentos é uma faculdade que eu tenho para não perder a cédula, para que ela fique armazenada, sei lá. Agora, não há, como regra, necessidade jurídica de registro de contrato em títulos e documentos. Agora, o problema disso tudo, e eu falei que ia falar meia hora e ia dar a palavra para o Fernando para retomar o debate, já estou chegando na minha meia hora. O problema disso tudo, Fernando, é que essas categorias foram sendo aproximadas por questões jurídicas. Então, eu vou dar um exemplo. Quando veio o Código Civil de 2002 e tratou da figura da função social do contrato, o professor Simão começa a 7ª live da semana, de vez em quando trava, mas trava como a internet, já destrava e já prossegue. 400 da função social do contrato, uma parte considerável da doutrina, a função social do contrato tem a chamada eficácia externa. O que é uma eficácia externa? É uma eficácia que atinge terceiros. O exemplo mais comum dessa eficácia externa é a teoria do terceiro cúmplice, tão bem exposta pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo nos seus cursos e pareceres, quando basicamente eu tinha um posto de gasolina com a bandeira Ipiranga. A Shell vinha e fazia com que eu rompesse o contrato com a Ipiranga para mudar de bandeira. Foi tipo um ataque de uma marca contra a outra, e foi tomando os postos. E o professor Junqueira construiu para o Brasil a teoria francesa do tiers complice, a teoria do terceiro cúmplice, ou doutrina do terceiro cúmplice. E essa doutrina do terceiro cúmplice quer dizer que quando um contrato é rompido porque outro me alicia, me faz romper o contrato, eu vou ter eficácias daquele contrato perante o terceiro. Foi o caso do Zeca Pagodinho com as cervejarias. E isso virou o artigo 608 do Código Civil. Então, a doutrina começou a enxergar
o contrato entre Fernando e Simão atingindo Pedro, Maria ou Antônia. Isso começa a diminuir aquela fronteira das relações interpartes obrigacionais e erga omnes reais. E Fernando, aqui, e eu esqueci de olhar a súmula do STJ, se eu não souber de cabeça, procura aí enquanto eu falo, que é aquela súmula que diz que no caso de hipoteca, na aquisição de imóveis, eu não tenho direito de opor ao adquirente das unidades, ou seja, o banco que financia a obra é 303 a súmula. Bom, 308. 3? Acho que é 3, deixa eu ver aqui no Google, mas se eu não me engano é 308, né? Acho que é 308. Eu acho também que é isso, mas dá uma olhadinha aí. O STJ entendeu que não era possível ao banco titular do direito real de hipoteca, registrado por óbvio na matrícula do imóvel, registrado e, portanto, com eficácia erga omnes, opor a hipoteca aos adquirentes das unidades autônomas, que eram consumidores, e que muitas vezes já tinham até pago tudo. E o banco não recebia nada, porque a construtora quebrava, qualquer semelhança com o Encol não é mera coincidência. O caso Encol teve uma repercussão muito grande. E o STJ, então, nessa súmula 308, restringiu a eficácia da hipoteca, tirando do banco o direito de opor a hipoteca a terceiros, que estavam exatamente de boa fé. Quando eles compraram, muitos deles já tinham a hipoteca registrada. Mas talvez uma das coisas mais interessantes sobre uma releitura da hipoteca, Fernando, e que eu queria também dizer aos nossos ouvintes, espectadores, antes de te dar a palavra, diz respeito à divisibilidade barra indivisibilidade da hipoteca. Porque a hipoteca sempre foi tida como um direito uno e indiviso. Ou seja, vamos dar um exemplo de manual. O pai tem um terreno hipotecado ao Banco Bradesco. O pai morre e 4 filhos herdam este terreno. Cada um dos filhos não deve 1/4 da hipoteca. Cada um dos filhos deve 100% da hipoteca. Porque a hipoteca, por lei, é indivisível. E essa indivisibilidade permite ao banco cobrar de quem não seria devedor. Porque, afinal, se dinheiro é divisível, a obrigação é divisível, cada um responderia por 1/4 dessa dívida. Mas, pela indivisibilidade, o banco poderia cobrar todos. O Código Civil traz um dos artigos mais interessantes que prevê a possibilidade de fracionamento da hipoteca em caso de loteamento e condomínio de início. Permitindo, reparem, que eu separe a minha relação de direito real da relação do meu vizinho. Então, eu posso, judicialmente, se o credor não concordar, pedir o fracionamento da minha hipoteca, que vai recair só sobre o meu imóvel, por exemplo, o apartamento 52 do prédio, e que eu possa, então, individualizando a hipoteca, pagá-la separadamente da hipoteca que eu vou chamar de mãe. Uma individualização da hipoteca. Isso também é uma prova de que os direitos reais estão sendo relidos pela jurisprudência. Os direitos obrigacionais estão sendo relidos pela jurisprudência e, portanto, o que se percebe hoje é uma aproximação maior entre direitos reais e direitos pessoais. Eram essas considerações iniciais, Fernando, que eu gostaria de fazer para dar início ao nosso debate. Ótimo, obrigado pela aula, Simão. Bom, vou fazer uma exposição breve para a gente poder debater mais, e mais, sobretudo, em viés prático. Então, vamos olhar um mundo de hoje, né? Quando a gente fala de registro para dar publicidade, quando a gente vai para a internet, quando a circulação da informação é muito fácil, a gente começa a repensar os conceitos. Por quê? Um exemplo que eu sempre dou quando eu falo de autenticação. As pessoas às vezes falam, autenticação é ruim, né? A autenticação não precisa, por que vai autenticação? E aí você vai ver no fim do dia que quem pede para fazer autenticação, em geral, é banco, fintech pede para fazer autenticação. E aí você vai perguntar por quê. Entre tantos motivos que tem um que é muito simples. Esse serviço lá atrás, há 50, 60 anos, era tão bom e barato que popularizou. Então você criou um modelo, como é que eu vou circular um contrato
de milhões de reais de um estado para o outro estado e vão confiar que esse contrato foi assinado pelo gerente ou pelo dono de um banco. Então, é um modelo simples, prático e que funcionou. E o registro, em certo aspecto, ele relembra muito isso. Quando a gente vai olhar no Brasil, quando veio a primeira lei de registro de hipoteca, em 1840, ela vem justamente porque havia uma desorganização. Como que eu vou organizar essa informação? E quando a gente vai olhar todos os países e eu, assim, ouso, até de modo leviano, afirmar que não há país em que o registro não seja um fenômeno tardio do direito civil, né, como um todo. Por quê? Quando você tem poucos agentes econômicos, o contrato é suficiente, porque as pessoas se conhecem, você tem uma relação de comerciantes, e você, quando faz um negócio, todos os comerciantes do local sabiam que aquele negócio foi feito. Quando você cresce muito e você continua tendo um mundo de comunicações não globalizadas, em que você começa a ter pequenos feudos, pequenos nichos, você não consegue mais saber quem contratou com quem. O comerciante que estava na Holanda não tem a menor noção de que o produto que foi comprado das Índias tinha um outro contrato anterior. Então, quando você começa com isso, claro, você não precisa estar entre países, você pode estar dentro de um país, né? Que o país, o Brasil é muito maior do que a população na época do feudalismo, por exemplo. Quando você vai e começa a analisar isso, você vê que você precisa de algum lugar para dar segurança, para concentrar informação. Então, quando a gente vai para esse viés prático, o que parece muito é que quando você fala precisa dar publicidade no registro, é porque, olha, eu preciso de um lugar que, como eu sei que eu não vou conseguir dar publicidade de verdade, eu preciso falar para as pessoas, olha, vamos procurar lá. Então, eu dou um local de pesquisa. Começa a ir para a internet, aí começa a ficar uma discussão até um pouco etérea. Você fala assim, olha, na internet a gente tem alguns locais de pesquisa conhecidos e fáceis. Então, exemplo básico, se eu vou no Google hoje, eu pesquiso muita informação. Quando a gente começa a pensar de um modo simples, a gente começa a ver, olha, a grande dicotomia que foi construída, né, que não era, porque o direito nasce em direito pregacional, depois o direito, até Simão pode me corrigir, mas a teoria monista foi a primeira, né, que pregava que não havia distinção entre os direitos. Quando a gente começa a olhar e falar assim, olha, e sabendo no aspecto funcional, né, como o Orlando Gomes sempre fala assim, olha, vamos pensar, para que tem isso? Olha, hoje que a gente tem diversas formas de dar publicidade, será que a dicotomia se sustenta? Porque quando a gente começa a analisar hoje cada direito, vamos pensar a propriedade. Então, olha, a propriedade. A propriedade pensa todos os princípios, ela é absoluta. Por quê? Porque ela de uma forma, ela é oponível contra todas. Seja porque é uma relação direta entre a coisa, se você quiser violar, você vai ter a tutela, o direito vai tutelar aquele que tem a coisa, seja por se acreditar que realmente existe uma relação contra agentes indeterminados. Mas o fato é que a relação de propriedade te dá um direito, porque você pode dizer que todos eram obrigados a conhecer aquilo. Quando a gente faz uma leitura constitucional, a leitura parece que existe um princípio constitucional que afasta a discussão de qual seria o motivo de haver essa vinculação de terceiros. Porque na Constituição, quando ele fala do princípio da legalidade, ele fala que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, olha, se eu venho uma lei e falo você tem que obedecer à propriedade, acabou. Eu não preciso entrar na discussão monista ou dualista, ou nem na discussão realista, absoluta, o que for. Você tem uma visão constitucional que dá margem para você discutir ao ponto de você chegar, olha, se eu viesse uma lei e falasse, eu quero que qualquer elemento que entre no registro se torne um direito real, isso funcionaria bem para o sistema, em princípio, em relação a quase tudo. Deixa eu fazer uma nota, Fernando. Muitos me perguntam, os alunos, professor, o comodato é um contrato, sim. O usufruto é um direito real, sim. Mas espera aí, se eu emprestar para o sujeito morar, comodato, ou se eu der em usufruto ele morar e eu olhar de fora, não é a mesma coisa? Repare como é interessante, que foi um ponto que eu esqueci de tratar, mas eu vou falar só um minuto e te devolvo a palavra. Por que no Brasil a locação não é um direito real? Poderia ser. Por que no Brasil o comodato é um direito pessoal? Poderia ser um direito real. E por que o usufruto é um direito real e não um direito pessoal? Esse é um tema que eu queria que você explorasse. Vai trocando suas ideias, que depois eu quero voltar nesse tema um pouquinho mais para as conclusões, tá? E é muito curioso essa distinção, até porque quando você começa a analisar, quando você pensa qual é a forma comumente, né, de realização do direito real, olha, em geral você é dual, você tem um sistema em que você tem que ter um contrato e depois o registro. Então você tem, por exceção, a uso capião, que a aquisição da propriedade se dá fora tanto de contrato quanto de registro, você tem a possibilidade de uma lei estabelecer a criação do direito real,
Mas, via de regra, você precisa de um contrato depois de um registro. O curioso é que, se você precisa de um contrato, você reconhece que existe uma prestação e contraprestação no momento de nascimento do que será o direito real. Então, ainda que se queira afastar, o direito real ele não tem uma prestação, uma contraprestação, não. Ele tem, ele é o cumprimento de uma das prestações. Mas a prestação há, e no Brasil é um sistema que se fala que o registro ele é causal, se você destruir a relação jurídica anterior, cai o registro. E quando você começa a analisar... Fernando, que na Alemanha, por exemplo, você destrói o contrato e não o registro, porque ele é não causal. Então, isso gera uma diferença básica. Se eu comprei o seu terreno com uma arma na cabeça por coação e eu derrubar o contrato, não derruba a matrícula, não derruba a propriedade. E no Brasil, não. Há uma vinculação, porque o registro é causal. Você tem toda a razão. E quando começamos a analisar os direitos reais, a gente chega exatamente na ceroma que foi apontada. Não é possível, analisando apenas o contrato, da leitura dos elementos do contrato, saber o que deve ou não ser direito real. Você não consegue fazer. Se você for analisar os elementos do comodato, do usufruto, da locação, da hipoteca, ora, os elementos que constam, os requisitos que constam no contrato são os mesmos. Tirando a eficácia pretendida, as partes podem ser as mesmas, o valor pode ser o mesmo, a forma pode ser a mesma. O motivo de o legislador escolher uma ou outra, via de regra, não é algo que a razão explique. E até quando se pensa na servidão, para mim o melhor direito real é a servidão. O único problema é que tem que ser imóveis fronteiriços, mas se você pensar na servidão, ela é um direito real que praticamente não tem tipicidade, porque você consegue criar diversas espécies de servidão, você dá uma liberdade gigantesca para as partes. Ora, por que a servidão pode ter isso e os outros direitos reais e direitos pessoais não poderiam ter? E aí, voltando para o viés prático. Na prática, é muito difícil você falar, olha, você perguntou assim, por que a diferença, por que registra, né? O que registra quando é direito de preferência, ou quando é direito de preferência, ou cláusula de... A bem verdade que é o que a lei diz ser. Mas quando você vai analisar, esses direitos, se eles fossem categorizados como direito real, não mudaria a forma do ato, não mudaria, e nem a forma do registro. Os elementos extrínsecos do ato não mudariam. E a finalidade econômica também não. Por quê? Qual é a diferença de ter um direito registrado numa matrícula, que é um direito real ou não? Na prática, nenhuma. Até porque, sempre que há uma discussão do valor de um direito real, você acaba você começa a discutir o princípio da boa-fé, princípio da não-surpresa, então você acaba até fugindo um pouco da temática registral, até porque o registro, nesse aspecto, é acessório. E o que acontece quando a gente começa a olhar as novas tecnologias, os novos modelos de contrato? Primeira coisa, assim, agora já, né, não fazendo futurologia, mas pensando nos potenciais, nas hipóteses que existem, né, das teses possíveis de se verem desenrolar. Primeiro, não acredito eu que em pouco tempo os advogados vão simplesmente se limitar a fazer um contrato e as diligências prévias ao contrato. A meu ver, o trabalho do advogado se ele quer proteger o cliente dele e não há nada de sigiloso, o que ele vai precisar fazer é dar alguma forma de publicidade ao contrato. Ele não vai querer deixar esse contrato podendo ser violado por qualquer um. Porque se a gente já tem o princípio da boa-fé, o princípio da boa-fé objetiva, e como já exposto, né, você não pode ter o terceiro infrator, eles já são mais do que suficientes para justificar que se eu criar um mecanismo de cognoscibilidade presumida, ainda que não em absoluto, eu vou conseguir vincular terceiros. Ora, se eu começar... Vou dar um exemplo simples. Outro dia me perguntaram como é que eu faço para essa escritura, que era uma comissão de ser oponível a todo mundo. Eu não sei, mas você pode fazer uma coisa. Se você quiser mesmo, que era um caso grande, mas foi só um exemplo, falei, olha, você pode pagar e fazer propaganda no Google, no Facebook, etc. E aí você sai dizendo lá a IP que te acessou. Por quê? Se você precisa mesmo da publicidade, isso daqui é relativamente barato. Até você vai gastar R$1.000 a dar uma publicidade para milhares de pessoas. Então, esses novos mecanismos, eles vão invariavelmente começar a ser pensados. As pessoas não querem permitir que o seu contrato seja violado. Agora, quando a gente vê na pandemia e vê que começam os estados a um violar o contrato do outro, e alguns contratos até tudo bem, eles tinham aquela previsão de que tinha uma espécie de direito de arrependimento do vendedor, mas outros aparentemente não tinham. Ele simplesmente não entregou e vou pagar a multa. Mas espera, então, se esse terceiro provar que ele sabia, e entre estados é muito fácil, né? Olha, comprei e tal. Depois ele sai processando os outros estados. Eu não vejo como isso não vai ser o próximo modelo. E aí a gente entra na discussão, né, que hoje está em roda, que é o tal do blockchain.
que o blockchain é? O blockchain, primeiro de tudo, ele é hype, né? Porque ele não é uma tecnologia em seus diferentes aspectos nova. Ele, na verdade, ele é um modelo de tecnologias que tem todas mais de 40 anos, mas ele junta de uma forma extremamente genial. E o que acontece é, as pessoas, a partir do momento que eventualmente começam realmente a entrar nesse mundo, elas vão esperar que nesses locais, que são locais em que se tokenizam os ativos, em que se colocam bens e que circulam bens, eles vão esperar naturalmente que direitos reais também circulem por lá. E se isso acontece, e isso é muito possível que aconteça, é esperado que todo contrato que envolver algum direito real passe a ser também registrado, ainda que em duplicidade, nesse sistema. Porque são sistemas em que já circulam outros bens. Olha, e quando você pensa que quanto mais você quer de liquidez no mercado e quanto mais você pensa que você quer uma interoperabilidade de direitos entre as nações, né, você acaba tendo o investidor que hoje tem vários, eles gostariam muito de ter um sistema aberto para verificar esses direitos. Quando a gente começa a entrar nessa discussão, a gente começa a falar assim, então a gente tem que rediscutir. Tem motivo para existir, para esse direito ser um direito real, enquanto o outro direito não é? A primeira pergunta... Se me permite só uma coisa. Quando essa tecnologia do blockchain cair no gosto social e todo mundo começar a utilizá-la para, ou o termo entre aspas, registrar documentos, que no fundo é para dar publicidade a documentos, eu concordo com você que decisões judiciais surgirão dizendo: você sabia, não porque estava registrado na matrícula, mas porque estava no Google. E eu concordo com você que é uma grande chance de a publicidade registral mudar completamente. Porque eu vou ter juízes dizendo que, apesar de não estar registrado na matrícula, era um fato notório, porque saiu na primeira página do Google por uma semana. E eu te dou razão, Fernando, que isso vai gerar uma mudança de concepção da publicidade, que hoje, pela registral, títulos e documentos para móveis e registro de imóveis para imóveis. Perfeito. E aí que me parece muito que a discussão vai acabar da teoria monista pelo que ela é simples, quando ela fala, olha, a distinção que se houver é em graus. Você tem uma distinção de graus. E o que me parece, lendo o Código Civil e vendo toda a celeuma que tem nos direitos que são reais e nos que não são, é que, olha, no final das contas, o que parece é isso. Existe uma diferença de grau, que a lei prevê que aquilo é um direito real, enquanto para outros direitos ela prevê que não é. E o que me parece que seria fantástico é que houvesse uma previsão aberta, falando assim, olha, vocês podem criar direitos reais novos, desde que tenha os mínimos requisitos, que são esses daqui, então valor, prazo, etc., e que vocês criem uma regra acessível a qualquer pessoa e a própria regra venha a ser de uma forma registrada. Como direito real, mas é praticado todo dia, ele é um direito que poderia muito bem ser concebido como um direito real e determinando que o próprio conteúdo do direito que se queira reconhecer como real fosse descrito na matrícula. Quando a gente vai para um sistema que você cada vez mais tem inteligência artificial e você tem uma possibilidade de padronização pela máquina da informação, não há tanto problema como se defende que, mas aí eu não teria um padrão, eu não teria uma categoria fixa, então seria difícil eu exigir ela de terceiros. Depende, se você queria colocar critérios mínimos, eventualmente, até validadores para saber se essa regra é uma regra racional, não tem contradições, que hoje máquinas de inteligência artificial já permitem fazer isso, e no futuro acredito que vai ser a lógica de contratação, você poderia sim criar direitos reais, porque você teria uma espécie de validador super-humano para falar que aquele direito é um direito operabilizável diante dos demais direitos que existem. E vou mais longe. Quando se criar um mecanismo que socialmente ele passa a ser aprovado, não precisa de haver um consenso universal, basta um consenso de maioria. É aquela velha história de que uma mentira contada por muitos vira uma verdade. Um documento aceito, forma de publicidade aceita por muitos, passa a ser aceita por todos. E você tem toda a razão. Então não precisa haver um consenso e sentarem todos os players do mercado irem regras. Basta que haja... Legal. Simão, vamos para... Fernando, a minha internet está caindo. Vou entrar de novo, 1 minuto.
Tá bem. 1 minuto. Você está me ouvindo agora, Fernando? Ouço bem, agora tá melhor, viu? Eu mudei de lugar de casa, porque aqui minha casa o Wi-Fi não funciona nunca e o 4G depende. Mas fale, Fernando. Simão, vamos falar um pouquinho só dos atos do... Sim, nós temos mais 10 minutos, Fernando. Quando você não estiver me ouvindo, você avisa. Tá bom. Então, do testamento, só para tá ótimo, só para bater a questão. Então, realmente, testamento, ele é público porque ele é formalizado pela intervenção de um agente público que carrega com as atribuições dele, carrega a presunção de veracidade e de cognoscibilidade do ato, etc. Não é público porque é de acesso público ou de uma informação pública. Vamos fazer uma brincadeira. Exato. Não é lei da transparência. Todo mundo tem que publicizar seus testamentos, não é isso? Exato. Isso é uma regra, na verdade, que se aplica a todos os atos notariais. Eles são públicos em razão da participação do notário e não pela publicidade, ainda que passiva, que ele pudesse ter. Então, a gente até defesa também já foi solicitado algumas vezes até para a corregedoria para que desse sigilo nos inventários extrajudiciais, eventualmente no divórcio e alguns outros atos que tivesse algum outro valor sendo versado. Por exemplo, ata notarial que ateste pedofilia. Você não vai dar publicidade disso, ainda que não tenha norma. O curioso do testamento no momento de pandemia é que o testamento pela forma remota, ele é dado sob o entendimento de que, por ser um dos atos mais solenes que há no Código Civil, você não teria uma previsão para romper essa solenidade. Enquanto nas outras formas de atos notariais não existia um regramento determinando que fosse um ato fisicamente assinado, no testamento haveria. O fato é que, a meu ver, parece que a jurisprudência é muito clara em falar que, olha, eu ignoro um pouco a forma e eu reconheço que o direito de testar, ele é inato da pessoa. Então, a pessoa pode testar como ela conseguir. Quando eu absorvo isso no notarial, você não consegue proibir que o notário pratique o ato que a pessoa quer, porque no final do dia, se ela não puder fazer um testamento público, o notário vai ter que fazer ou uma ata notarial para captar o que ela estiver falando, ou uma escritura declaratória, sem qualificar como testamento, ou fazer uma ata notarial de um testamento particular, que seria muito curioso, porque seria, na prática, uma ata notarial de pública forma de um testamento particular. Então, no fim do dia, você entraria numa forma de realizar o ato sem o nome. Então, é algo que, assim, que nos uma diferença, né, Fernando? Se for ata notarial, não vai ter testemunha. E o testamento público tem que ter testemunha, porque na ata notarial basta a declaração do notário, certo? Mas se fosse um testamento particular, eu tive um caso em concreto, o que se faz é pedir que compareçam 3 testemunhas que se dão pelo testador como conhecidas, para promover a leitura, fazer o ato inteiro, e você faz uma ata notarial do momento do testamento particular. Então, você vai ter o testador... Desculpa, Fernando, não entendi por que não faz o testamento público, então. Tem 3 testemunhas, tem o testador, tem o tabelião... Porque você não tem... Porque não foi permitida a forma remota. Então, eu não conseguindo contatar a pessoa porque ela tá indo numa UTI e está inacessível, ela só conseguia contatar as testemunhas delas. A testemunha até poderia ser uma... no fim não conseguiu-se 3, tá? Presencial. Outras seriam remotas e o tabelião online. Então você não tem as pessoas para assinar o ato da forma física. Então você pode chamar de ata, você pode pela ata notarial constatar o que as partes declaram que está ocorrendo, sem você dar tutela, sem você dar formalização do ato como tal. Você faz um disclaimer para explicar que não é isso. E não tenho dúvida que isso seria reconhecido como testamento particular, ainda que as pessoas não assinassem, porque você consegue identificar as partes e as partes conseguem manifestar vontade. Então, é bastante curioso. Isso se reflete, na verdade, a qualquer ato notarial,
Porque no fim do dia a função do tabelião é justamente essa, né? É conseguir dar tutela e segurança nos momentos em que a tutela e a segurança são mais necessárias, né? Vamos aproveitar esses 7 minutinhos para falar de mais algum tema? Qual que é, além do testamento, o que mais nós vamos dizer? Eu queria dizer uma coisa para vocês que não tem a ver com notas, mas tem a ver com o registro civil, que opus, aquele casamento feito por videoconferência, ou seja, por causa da pandemia, o noivo e a noiva não podem ir ao registro civil, nem o registrador civil pode, o juiz de paz ou o celebrante do casamento pode levar o livro. Então, Pernambuco foi pioneiro em criar o casamento à distância, né? O juiz, lá em Pernambuco, quem celebra o casamento é o juiz de direito. Então, o juiz de direito ficava na sua casa com o livro, as testemunhas nas casas delas, e abria tipo de um Zoom para casar. E houve uma discussão, Fernando, que eu acho que é de todo incabível nesse momento. Se isso era porque o casamento não era presencial. A pandemia dá uma outra dimensão do que é real e do que é virtual. Isso que nós estamos fazendo hoje é absolutamente real. Só que nós estamos alcançando muito mais gente do que se a gente estivesse numa sala de aula para 30 pessoas. Então, eu sempre defendi a tese de que a noção de presença física hoje pode ser virtual. Mesmo porque, como você sabe bem, o casamento é um ato complexo, tem a vontade quando eu me habilito e a vontade quando eu declaro. Alguém pode estar com uma arma na cabeça do Nubank, é verdade, mas 99% dos casos ninguém está com arma para ninguém casar. Então, eu acredito que nessa releitura de formas, o casamento civil feito por câmera é perfeitamente aceitável, lógico e louvável. Então, testamento. Eu posso me valer da forma 79, declaro que estou em risco de vida e que eu preciso testar, e eu concordo com você, se o tabelião não puder ir até o hospital, lavra-se uma ata notarial dizendo realmente Simão estava em risco de vida quando testou. E o casamento à distância também eu acho que veio para ficar, que vai ser uma coisa que não sai mais do sistema, tá, Fernando? Essas duas ponderações eu queria fazer. Ótimo. Simão, divórcio unilateral no momento de pandemia. O divórcio unilateral é uma das coisas que eu mais tenho defendido como civilizatória, sabe, Fernando? O divórcio, depois da emenda 66 de 2010, quando se tornou um direito potestativo e irresistível, eu posso pedir e o outro não tem como se defender, não há defesa ao divórcio, não me parece lógico, Fernando, que eu precise de um processo e, obviamente, se houver acordo, haverá uma escritura pública de divórcio consensual. Mas, supondo que ele ou ela se negue a dar o divórcio por puro espírito emulativo, eu sou fã do divórcio unilateral. Eu acho que ele tem todas as condições de ser feito, ele não prejudica ninguém, porque após o divórcio não haverá mudança de prejuízo para pensão, prejuízo para partilha de bens, mas me libera do vínculo para que eu possa casar de novo. Então, eu acho que o divórcio unilateral no Brasil sofre o próprio divórcio, pela dificuldade de conceber uma modalidade diferente. Mas é um ato civilizatório. Eu sou bastante favorável ao divórcio unilateral. Sim. Eu já ouvi até que o divórcio unilateral deveria valer só para casamento novo, para a pessoa saber as regras do jogo antes. Mas tem um problema a gente daí, discute né, muito. Fernando? Meu pai que casou em 73, o divórcio nasceu em 77, ele também não poderia se divorciar, porque quando nasceu não tinha essa regra do divórcio. Então você já pensou, falar assim, ó, todos que se casaram após 77 podem divorciar. Os que casaram antes, as que casou na regra velha? Isso aplicaria. Lei que envolvesse uma pensão, que fosse qualquer coisa que se criasse, não se aplicaria, não acabaram tendo muito sentido. Simão, a leitura que eu faço do divórcio unilateral, primeiro, como notário, não é de mim ser civilista, né? O civilista é quem tem que tomar a decisão teórica do ato. Isso me parece que o divórcio unilateral é uma discussão. Eu não vi elementos que sejam suficientes para contrariar o divórcio unilateral. Muito pelo contrário, a gente vê, a partir do momento que o divórcio foi permitido ser feito de uma forma contratual, como um distrato mesmo, não há motivo para você não permitir que seja uma denúncia, né, que você faça unilateralmente. Ou não se permitisse o divórcio, ou se permite os dois. Me parece adequado, seguindo o modelo notarial latino que se adota, que esse divórcio unilateral seja instrumentalizado por escritura pública. Por quê?
A escritura pública, por lei, o notário, na verdade, né, não tão importante o instrumento que ele usa para isso, mas o agente que o faz, o notário é responsável por intervir da melhor forma e permitir a tutela do direito como um todo. Qual que é a diferença prática? Primeiro que você tem um requerimento de interessamento. Olha, se eu vou fazer o que? Um requerimento, vou mandar por carta para o cartório de registro civil correto, ou eu vou ficar procurando quem que é o registrador. E você tem o segundo problema que... Só desculpa uma coisa. As denúncias nunca precisaram de forma. Nunca. Não há um contrato no Código Civil que a forma pública seja necessária para destratar, salvo para denunciar. Tratar, sim. Para denunciar, nunca. Então, repara num detalhe que é importante que você está dizendo. Eu tenho aquele artigo 108, que os negócios jurídicos sobre imóveis cujo valor supere 30 salários mínimos têm a forma pública como essencial a validade do negócio. Para distratar, o 472 diz que o distrato segue a forma do contrato. Mas olha, cuidado, Fernando, porque exigir forma pública para denunciar, que é o termo que você usou, isto é contra todo o sistema vigente, porque nunca se precisou de forma pública para denúncia. Então, mas aí que está, Simão, para a questão... admitir que a escritura... Aí que vem a pegadinha. Que a escritura pública é necessária... Porque, por isso eu falei que são dois aspectos práticos. Porque o requerimento de denúncia, numa relação que você está com pessoas não hipossuficientes, que conhecem o direito, ele funciona muito bem. Então, se eu estou denunciando um contrato em que cabia uma locação, ótimo. Quando a gente está num momento em que a pessoa está, via de regra, traumatizada, não sabe muito bem nem como agir, como manifestar vontade, me parece que porque qual é a função da forma pública? A função da solenidade como um todo. Olha, é sempre proteger algum valor. Você tem a solenidade, você protege, hoje você protege o suficiente, antes você solicitava a seriedade e reflexão. Você tem lá uma série de valores que vão sendo elencados e a cada momento a função pública, a função notarial, ela se justifica por um dos motivos. A grande importância de você... Porque, veja, alguma forma haverá. Então, se é um requerimento, se é uma escritura, ainda mais ignorando a questão de preço, tá? Porque uma escritura, você tem ato notarial de R$60, assim, tirando até a questão de custo, que às vezes é uma coisa que vincula um pouco o pensamento, assim, mas pense que seja um ato gratuito, tá? Mas se você tem um requerimento, você tem uma escritura pública, você sempre vai ter que ter uma forma. E essa forma tem que ter os elementos necessários para o direito se constituir, ainda que o direito de constituição da denúncia. A questão é, quando o notário é obrigado a intervir, ele deve, na verdade, avaliar a situação como um todo pelo qual a pessoa está manifestando a vontade. Por exemplo, imagine se uma pessoa está saindo da casa dela e o notário fala, olha, vou aceitar a denúncia e vou fazer uma ata notarial no mesmo instrumento. Por quê? Porque aí eu consigo atestar, eu consigo colocar uma foto, se precisar colocar uma foto, eu consigo eventualmente colocar um exame pericial, o que for, para dar bases probatórias para a eventual ação que vai ser tomada depois. Porque você aproveita o momento, que vai ser o mesmo momento, vai ser uma pessoa atendendo essa parte, só que você possibilita que a tutela notarial seja exercida. Se você tira a questão do título, o que você vai necessariamente causar é uma burocracia posterior, no sentido de que aquilo que poderia ser constatado de imediato, sem criar mais problemas práticos... Fernando, desculpe, nós estamos com um equívoco aqui. Você não precisa constatar absolutamente nada. É um ato de vontade. Não precisa. Você não precisa constatar nada. É um ato de vontade. Repare, quando eu não passo pelo notário para casar, eu vou diretamente no registro civil. E quando eu quero divorciar unilateralmente, eu também não devia passar pelo notário. Você desculpe, aqui nós temos uma divergência. O que eu tenho que dizer é não quero mais continuar casado. E o registro civil tem que analisar se eu estou sob coação, dolo. Agora, não exigir que eu vá até um cartório, que todo mundo usa cartório, que seria o notas, para declarar por escritura pública que eu não quero estar casado. Fernando, isso, nós estamos... primeiro ponto e único, em lados opostos. Me parece que isso é uma burocracia e que isso foge das regras... Qual que é a diferença prática? Mas qual é a diferença prática da pessoa
ir assinar uma escritura ou assinar um documento que não é uma escritura para o usuário. Por isso que ela tem que ir onde não precisa assinar a escritura. Tarde, pessoal. Caiu aqui que deu 1 hora e fechou sozinho. Vamos colocar aqui de volta. Fernando, Timão, você me ouve? Mas não estou te vendo. Te ouço, mas não vejo. Agora sim. Então, vamos só concluir, então, esse ponto. Sim. Eu só queria dizer o seguinte, Fernando. Eu não posso acreditar que se você pode assinar um requerimento para casar, você precisa assinar uma escritura pública para se divorciar, unilateralmente. Eu não acredito que se eu posso assinar um requerimento para pedir luz para minha casa, eu ia pedir luz por escritura pública. Eu não acredito que se eu quisesse denunciar uma locação, que eu posso fazer uma denúncia verbal, eu precisaria de um registro para isso, de um instrumento público para isso. Então, nesse ponto, nós discordamos enormemente. Mas achei que fosse pior, achei que você fosse seguir aquele grupo do Notas, que é fortíssimo, que é contra o divórcio unilateral, que ficou nervosíssimo com a ideia de que ia perder serviço. Eu até disse, não perde serviço nenhum, Fernando, porque se o divórcio for bilateral e acordado, vai ser no Notas, é uma escritura pública. Quem perde serviço é o judicial, porque eu vou brigar em juízo, certo? O divórcio, quando um quer e o outro não quer, não vai para Notas, vai para o judiciário. Então, o divórcio unilateral, Fernando, sabe de quem tira serviço? Do judiciário só. É porque é uma questão que, a meu ver, é uma questão que sempre vai ser muito prática mesmo. Porque que vai ter uma forma, terá. A questão até do casamento, assim, eu concordo na linha da denúncia não exige forma solene. O casamento exige, né? Ele exige que tenha juízo de paz, mas realmente não justificaria a denúncia. A questão é que, a partir do momento que o usuário vai num cartório, se ele vai assinar um ato que pode ter outras tutelas ou não, porque o registrador não pode intervir na vontade, a não ser receber aquele pedido de denúncia. Mas Fernando, só pode ser assim o divórcio unilateral, não pode ter mais nada. Se ele pedir mudança de nome, se ele quiser guarda de filho, se ele quiser partilha de bens, não pode ser divórcio unilateral. Repara, você está chegando... Eu só posso dizer, vim assinar um requerimento, mais nada. Porque qualquer outro ato, seja no registro civil, seja no registro de imóveis, estou brincando, seja no Notas, seja no protesto, ele não vai poder fazer, porque ele não pode fazer nada além de dizer, quero me divorciar. Sabe o que nós estamos trocando, Fernando? Uma petição inicial por um requerimento em cartório. É só isso. Uma petição inicial que só pode dizer assim, quero me divorciar por um requerimento em cartório. Então, realmente peço que você reflita, porque trazer para a denúncia um conteúdo de forma pública, ele é contra a história das denúncias no sistema brasileiro. Eu não conheço uma denúncia, forma escrita assim, tá, Fernando? Escrita. Mas forma pública, eu não conheço uma denúncia. Eu não conheço. Então, porque não é porque essa questão é suficiente mesmo. E eu entendo as suas ponderações, porque elas estão muito ligadas nas denúncias como gênero mesmo. A discussão que se dá é se a necessidade de exercício de tutelas notariais para receber algo além da simples manifestação de vontade, porque porque para o usuário não vai ter diferença na prática, ele vai ter que ir num cartório ou no outro, nem em custos, até porque hoje as comunicações são automáticas, assim, via sistema, então se ele vai num cartório civil, no notário, isso não vai mudar para o usuário. Agora, o potencial de uso que ele vai fazer do serviço, ele pode ser muito, muito maior no notário, porque o notário pode fazer diversos outros atos que podem ser necessários. Inclusive, se houver algum tipo de dúvida ou tiver que fazer algum tipo de assessoramento,
por lei, essa função é uma função prevista para o notário, não para o registrador. Então, o registrador ele só Mas, poderia ver se a Fernando, pessoa está capaz. não pode ter, mas não pode ter assessoramento. É isso que eu estou dizendo. É um direito de denúncia dizer assim, eu quero me divorciar. E você fala assim, assina esse papel. O notário não podem dar palpite nesse momento. Eu discordo disso completamente. Entendo. Não tem. Simão, precisa de autorização legal, a seu ver? Precisa de lei? Fernando, no Brasil, tudo precisa e nada precisa. Tudo precisa e nada precisa, né? Qual lei cuidou da paternidade socioafetiva? Nenhuma. E quantas escrituras públicas declaram paternidade socioafetiva? Milhares. Qual lei diz que o pai pode socioafetivo ir ao registro civil e reconhecer filho socioafetivo? Nenhuma. Mas o CNJ admitiu. Então é assim, como tudo precisa de lei, mas o Brasil não adota a lei para nada, poderia ser sem lei. Mas, infelizmente, houve um retrocesso civilizacional quando não pudemos manter. Mas agora nós vamos aprovar isso por lei no Congresso e vai dar tudo certo e vamos ter o divórcio unilateral, se Deus quiser. Deixa eu só me despedir deles, porque já são 5h37. Queria agradecer demais o Colégio Notarial e o Fernando, especificamente, meu queridíssimo aluno e um dos meninos mais talentosos que eu conheço. Isso não é... Eu sou um cara difícil de elogiar as pessoas, mas o Fernando, eu tenho que fazer elogio, já fiz presencialmente. É de uma capacidade de cognição e de transformar ideias em projetos e projetos em sucesso que realmente eu tenho muito orgulho de ter sido seu professor lá no Largo de São Francisco e ter visto que as suas inquietações de estudante se transformaram em ações de um homem formado e propugnando mudar o mundo por meio das ações. Portanto, você é um empreendedor nato, além de um sujeito extraordinariamente competente. Parabéns, Fernando, e muito obrigado pela oportunidade de irmos aqui pelo Instagram do Colégio Notarial. Simão, eu que agradeço. Você sabe que você acho que é a principal razão de eu ter me mantido no direito, porque até conhecer o Simão, eu não dava o valor que deveria à faculdade. Então, mais não precisa ser dito, né? Muito obrigado a todos. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.